Falando de Santos FC, muito bem-vindo ao canal. Aqui quem vos fala é o William Carvalho. Desde já peço o seu like, inscrição no canal, muito importante. Compartilhar rumo aos 1000 inscritos aí. Conto com vocês. 8º episódio, Histórias do Peixão. Hoje vocês vão ver que no futebol, uma frase até que o Giovanni Martinelli do Diário do Peixe sempre fala, né? A bola não entra por acaso, o gol não sai por acaso. E hoje vocês vão ver. Vou falar aqui do maior presidente da história do Santos, o mais vitorioso. É ele, Atier Jorge Cury. Nasceu dia 1º de agosto de 1904 em Itu e veio para fazer história no Peixão. Ele, já vou falar aqui o ano que nasceu e o ano que ele faleceu. Faleceu 1º de dezembro de 1992 com 88 anos. O Atier Jorge Cury, ele veio pro Peixão, né, mais ou menos para jogar no Santos. Em 1927, ele não foi só presidente, ele jogou no Santos. Ele teve 171 partidas pelo Peixão. Ele jogou pelo Santos de 1927 a 1934. Era um baita de um goleiro, viu, gente? Diziam que era um bom goleiro. E ele só não foi para a Copa do Mundo em 1930, porque antigamente tinha a seleção paulista, a seleção carioca, e essas seleções se juntaram e falaram que, na Copa do Mundo, jogador que atua em clubes paulistas não vai poder ir para a Copa do Mundo. Se não fosse por isso, certamente o Atier, provavelmente o Feitiço teriam sido convocados primeira Copa do Mundo aí. Só por isso ele não jogou a Copa. É um grande goleiro que quase foi campeão no Peixão, mas por diversas vezes bateu na trave, mas o destino queria que não fosse como jogador, e sim como presidente, e o tornasse o maior presidente, o mais vitorioso da história do Santos, né? Mas para mim o maior presidente da história do Santos. Por quê, na minha opinião? Um pouco da minha opinião juntando com a história, tá? Ele revolucionou porque o Santos colocava muito moleque, só moleque da base. Aí muitas vezes não tinha dinheiro, os outros clubes levavam e o Santos só tomando. Não ganhava campeonato, o cara ia para outro clube e ganhava. Quase sempre assim no início da história. Tinha um jogador bom ali, ia para a Europa, ia para outro clube, chegava e ganhava. E no Santos nada. Até que o Atier Jorge Cury falou: não, gente, peraí. A gente agora só vende jogador bom se tiver um reserva à altura. O dinheiro para comprar um jogador bom. Nós não vai vender jogador não. E investiu pesado. Teve época mais para frente que ele comprou o Jair da Rosa Pinto, por exemplo, para ajudar o Pelé ali, para dar experiência. Né? Nesses detalhes, porque, cara, o Santos sofria muito com isso. E estampar a marca Santos igual ele não tem, e acho que não sei se vai existir até pelo calendário. Qual a ideia que ele teve? Ele falou: a gente é grande, mas a gente precisa mostrar pro mundo, somos Santos Futebol Clube, somos grandes, somos gigantes. O que ele fez? Começou a excursionar. Ele levou o Santos, fez excursão primeiramente no Nordeste, depois pro Sul. Quando foi ver, foi quase o país inteiro. Depois na América do Sul e na Europa por longos anos. Então, cara, não é à toa que se você for viajar, for com uma camisa do Santos, a chance de você ser parado na rua, de alguém falar Santos Pelé, Santos Neymar, o cara reconhecer que é o Santos, é enorme. A gente deve muito ao Atier Jorge Cury por isso. O trabalho que ele fez foi sensacional. Ele acreditou no Lula. E ele não vendia jogador, ele segurou o Pelé, ele segurou o Pepe, o Coutinho.
ele não vendia, então ele manteve o timaço. O Laô fez isso um tempo no Santos, né? De segurar os grandes craques. E colheu bastante frutos. O Santos ganhou Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, depois mais alguns paulistas. Então, ele segurou. Falou, não vamos contratar muito, mas também não vamos ficar vendendo para os outros, não. Não vamos ficar reforçando os outros times, não. Isso aí foi a fórmula. Encaixou perfeito. Montou um grande time. Juntou com uma outra ideia dele que era excursionar. O Santos, meu amigo, começou a ganhar e mais conhecido no mundo. Se não fosse tantas essas excursões, o Santos teria bem mais Libertadores e Mundial do que tem. Em somente 2. E isso é um fato também, galera. E o Atier tem um fato histórico que em 26 anos foi 25 títulos, gente. Sem contar aqueles torneio não sei o que, hexagonal, torneio Chile, igual eu falei, que esses eu não gosto de falar muito, eu falo mais esses que você, torcedor, debate contra seu rival. Tenho mais o São Paulo, mais paulista, mais brasileiro. Eu falo mais desses, tá? Ele conquistou 11 paulistas, 6 brasileiros, 2 Libertadores, 2 mundiais, uma Recopa Sul-Americana, uma Recopa Mundial. Fez aniversário até esses dias aí. Santos venceu a Inter lá no San Siro. 4 do Rio São Paulo, além de diversos títulos internacionais. Como eu falei, era pentagonal no México, hexagonal no Chile, esses tipos de torneio aí, um monte. Mas eu contei esses que a gente no dia a dia debate com outro torcedor. Quantas Libertadores você tem, tudo. Espero que vocês tenham me entendido, eu acredito que entende. Como presidente foi 1.035 vitórias, 291 empates e 361 derrotas. O Santos fez 4.630 gols na gestão Atier Jorge Cury e sofreu 2.549 gols. E de 1961 a 1963 foi 9 títulos oficiais. E, se eu não me engano, é o presidente mais vitorioso da história do futebol. Cara, números atrás de números impressionante. Mas assim, ele não é à toa que nem ele se formou em 1927. Ele ainda jogando tudo, ele não deixou de estudar. Ele se formou no Mackenzie como economista. Então ele revolucionou o Santos. O único erro foi uma compra lá de um terreno que acabou não dando certo. Veio uma dívida aí, mas depois o Santos pagou. Mas assim, ele mudou o Santos de patamar, cara, é inegável. Ele mudou toda a filosofia do Santos. Contratou jogadores bons. Se apostou na molecada, a molecada vingando, não vendeu. Deu sequência para a molecada, segurou grandes craques e ele colheu fruto. Além de visionar excursões para a Europa, América do Sul, como os times europeus, como tem um calendário melhor que o nosso, faz até hoje, né? Jogam na China, nos Estados Unidos, estampam sua marca. Um dos caras revolucionários, pioneiro nisso, foi o Atier Jorge Cury, no nosso Santos Futebol Clube. Espero que eu tenha passado aí pelo menos um pouco da história aí do Atier Jorge Cury. Além disso, ele parou, né? O Santos parou uma guerra, uma excursão na África, fazia na Ásia também. Espero que vocês tenham gostado. O Santos viveu um período ali, após o título de 35, os anos 40 foi sofríveis para o torcedor. Então, surgiu dentro desse período aí sem título o Atier Jorge Cury, que muda a história do Santos para sempre. A quebra do tabu ainda, ele não era o presidente, mas revolucionou, mudou o Santos de patamar. E, cara, se a gente já nasceu, né, principalmente eu, geração 96, bicampeão, Libertadores, Mundial, deve-se muito ao Atier Jorge Cury. Montou times dos sonhos, contratou o técnico certo, tudo deu certo ali. É um time mágico, por isso que é relembrado e vai ser relembrado
para sempre. Desde já, 10 minutos de vídeo, meu muitíssimo obrigado por estar assistindo mais uma história do Peixão. O objetivo principal do canal é esse, como forma de agradecimento a tudo que vocês fazem por mim, torcida do Santos. Passar a história do Santos para vocês. Mostrar o quão grande é o Santos. Bem, desde já, muito obrigado e fiquem com Deus.